São 8h33. Está entrando no ar o nosso quadro Café com a Comunidade deste sábado, dia 22 de outubro de 2016. Lembrando que o nosso quadro Café com a Comunidade é um projeto da nossa equipe de jornalismo que aproxima você, ouvinte da 87, deste canal de comunicação. Todos os sábados a gente traz informações de interesse do nosso município. Lembrando, gente, que nós aguardamos também de você, ouvinte 87, sugestões de pautas para o nosso quadro Café com a Comunidade. O nosso quadro tem o apoio de Farmácia São Luís, são 2 farmácias no centro de Santa Helena. Mazoquim, Rede Construcia, Super Itaipu, Posto de Gasolina do Lago, Pro Saúde, Cacá Comunicação Visual, CFC Rota Oeste e Café Bigorna. A primeira cafeteria gourmet da cidade, são cafés produzidos com requinte, qualidade, bom gosto. Gente, um ambiente super agradável para você levar a sua família, enfim, seus amigos e passar momentos agradáveis. Que tá um café super gostoso? Cafeteria Café Bigorna aqui em Santa Helena, atendendo você neste sábado, das 7 até as 21 horas e no domingo, das 16 até as 21 horas, aqui no subsolo do Star Shopping, fone 3268-8783. Nesta manhã, recebo nos estúdios da Rádio Liberdade FM o advogado Dr. Jaime Remor, também a professora Ana Márcia, também formada em Direito, professora do Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco. E hoje a gente vai discutir sobre a PEC 241 e a medida provisória 746, que fala e trata aí da reforma do ensino médio. Primeiramente, bom dia, Dr. Jaime. Bom dia, André. Bom dia, professora e doutora Ana também. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos os rádio ouvintes. Bom dia, professora Ana Márcia. Bom dia, Andréia. Bom dia, comunidade. Bom dia, doutor Jaime. Doutor Jaime, falando sobre a PEC 241. Meu negócio que está escrito errado, né? O que diz a PEC 241? Bom, André, a PEC 241, como o nome diz, PEC, uma proposta de emenda à Constituição, ela visa alterar os atos de disposições transitórias da Constituição Federal de 88 para criar um novo regime fiscal para os entes da União Federal. O que compõe a União Federal? São o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Poder Executivo e os órgãos afins do Ministério Público Federal e outros. E ela vem trazer um novo regime fiscal que vem de alguma forma complementar e alterar a própria lei de responsabilidade fiscal, fazendo com que, a partir de agora e por um período mínimo de 10 anos, esteja estabelecido um controle efetivo de gastos para esses órgãos, todos os órgãos da União. Ele estabelece tetos de limite de gastos. E por que dessa PEC? Eu li a mensagem que acompanha o projeto de emenda à Constituição, que ele é uma iniciativa do Poder Executivo, do presidente Michel Temer, e eu pude perceber que eles estão tentando... A justificativa primordial é de que o déficit da União é muito grande hoje e tem aumentado ao longo dos anos. Tem aumentado muito a dívida pública e eles entendem que essa é uma das possíveis saídas. Tanto que no próprio projeto de lei, nessas razões que são encaminhadas juntos, que são os memoriais, eles dizem que não é talvez a única saída, mas é a que eles encontraram, a equipe econômica do governo, para criar um teto para evitar que o país se endivide ainda mais, porque eles atribuem essa situação como uma diminuição da receita que acaba influenciando na alta dos juros, na economia e que reduz a arrecadação. Mas eu te digo, Andréia, essa, a meu ver e pelo que eu estou percebendo, é apenas uma das próximas medidas que vão aparecer por aí. Eu acho que na sequência vem efetivamente uma reforma fiscal e já no segundo passo deve vir a reforma previdenciária, porque a Previdência hoje gasta praticamente 40% da arrecadação da União. E quais são os gastos do governo que serão incluídos nesse projeto? Todos os gastos. E é importante dizer, André, que não é só os gastos do governo, né? São os gastos da União. São os gastos do próprio Poder Legislativo, seus orçamentos em nível federal, do Senado da República, do Poder Judiciário.
todos, inclusive da própria Procuradoria-Geral, do Ministério Público Federal, estabelece um limite de gastos, fazendo com que, a partir do próximo ano, não se gaste mais do que gastaram nesse ano, acrescido da inflação. A fórmula matemática que eles estão apresentando é uma fórmula simples para as pessoas entenderem. Se esse ano se gastou, por exemplo, 10 bilhões de reais, vamos jogar o número aqui, o Poder Executivo gastou isso, que é o governo em si, eles, para o ano que vem, ele só pode gastar, em tese, 10%, o valor que ele gastou, os mesmos 10 bilhões, acrescido da inflação. Obviamente que nós já temos o orçamento encaminhado para a Câmara dos Deputados. Então talvez ainda haja alguma alteração, mas a partir de 2018, com certeza, e para os próximos 9 anos, a partir de 2018, ou seja, 10 anos com 2017, nenhum órgão ou poder da União do Brasil, significa, vai poder gastar mais do que o que gastou esse ano, acrescido do valor da inflação. Mas você acredita que se, por exemplo, nós não tivermos mais investimentos em saúde e educação, você acha que estagnar os investimentos nesses setores seria uma solução? Eu acredito que o viés é outro, André. Eu concordo com você que a solução não é essa. Mas, da onde que vem o dinheiro que vai? É que as pessoas não sabem que existe uma dívida pública muito grande. E eu posso dizer, porque eu tenho, por exemplo, aqui em Santa Helena, 2 clientes que ganharam licitações de verbas, de convênios que vieram do governo federal para fazer obras nos municípios já há alguns anos e que sistematicamente está atrasando os repasses dos pagamentos para os municípios. Eu estou dando um exemplo para as pessoas entenderem que a União ela está gastando hoje mais do que ela arrecada. Significa dizer o quê? Que se não colocarem, o governo entende que se não estabelecerem um teto para todos os gastos, inclusive para reajuste de funcionalismo, tanto que ele prevê uma série de medidas que prevê até penalidades para o próprio governo, vai fazer com que, no ritmo que está, daqui 4, 5 anos, segundo as projeções do governo, não vai ter dinheiro para pagar nem a saúde do que está sendo gasto. Os limites de saúde e educação têm um diferencial, porque são as duas únicas áreas que têm limite mínimo de gastos. O governo federal vem cumprindo nos últimos anos com o percentual mínimo da saúde e da educação, no que concerne a ele. Ele tem feito isso, inclusive me parece que esse ano e o ano passado eles têm gasto mais do que o limite mínimo. E a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, garante apenas o limite mínimo, não o limite máximo. Esses limites mínimos, efetivamente, para efeitos de lei, eles permanecem. Então, não vai se poder gastar menos do que estabelece. Aonde que está o risco disso? O risco está que não vai poder aumentar esses investimentos, a não ser, como eu disse, o que se gastou esse ano, acrescido do que foi arrecadado em relação à inflação do ano anterior. São situações, nós não estamos aqui falando de resolver ou não resolver o problema. É que não se pode, no meu entendimento, olhar isoladamente nenhuma das áreas. Está na hora de pensar como um todo. Eu acho que é isso que o governo federal e os deputados, e tanto que houve a aprovação lá na primeira instância, tem que pensar a União como um todo, porque as pessoas falam de saúde e educação, e eu sei, por exemplo, em Santa Helena, que existem dezenas de demandas judiciais de pessoas, inclusive algumas até com poder aquisitivo, que buscam na justiça o direito à saúde que está previsto na Constituição, que todos nós teríamos. Acontece que esses modelos, quando foram formalizados, existe uma outra realidade. Então, eu entendi como pensa o governo aqui. Não estou dizendo que sou favorável, não, mas eu entendi que ele falou, nós temos que pensar como um todo, não podemos pensar isoladamente. A médio prazo é possível que a saúde e a educação não é que elas vão reduzir o investimento, mas talvez não vai ter o acréscimo necessário, isso é provável que aconteça, a não ser quando tiver uma arrecadação maior. Qual que é o problema, Andréia? Nós temos que entender também que da onde que a União tira dinheiro? Ela não tira do céu, ela arrecada com nossos impostos. A equipe econômica que está por trás disso, e eu vi uma entrevista ontem de um dos professores da Fundação Getúlio Vargas, que defende a legalidade dessa proposta como mecanismo de controle, ele diz o seguinte, que se não melhorar a economia, não vai ter negócio, como está acontecendo hoje. Como o desemprego é muito alto
Essas pessoas não estão consumindo. Automaticamente, quando reduz o consumo, deixa-se de comprar na loja, deixa-se de arrecadar imposto, porque é daí que vem a fonte do governo federal. É uma forma de controle que efetivamente é uma saída. Não sei se é a melhor saída, mas é o que está sendo proposto aqui. E você acredita que essa PEC ela vai organizar os gastos públicos? Olha, no Brasil, nós já temos, e a professora Márcia é formada em Direito, bacharel em Direito, e advogada também. Não sou advogada. Não é advogada? Não sou advogada. Poderia ser, né? Não. Mas ela conhece também e sabe disso. Nós já temos mecanismos de controles, como, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ocorre que, sistematicamente, sequer a lei de responsabilidade é cumprida. Veja que o Tribunal de Contas da União, e aqui nós estamos falando em nível de governo federal, porque essa proposta de emenda à Constituição, ela restringe, por enquanto, os recursos da União. Ela não se aplica aos estados e municípios, tanto que ela não vai alterar, a princípio, o repasse das verbas que vêm para os estados e municípios, que são as verbas obrigatórias. Nós estamos falando aqui de problemas que podem acontecer com o SUS e problemas que podem acontecer com a fatia da educação, que é do governo federal. Importante dizer, Andréa, que isso aqui, essa instituição, ela prevê uma série de limites que podem e que vão aumentar o controle melhorando a própria lei de responsabilidade fiscal. Agora, se efetivamente os governantes vão fazer isso ou não, é uma outra história. O que nós temos visto no Brasil é que existem muitas leis e muita gente descumprindo essas leis. E depois sofrem as sanções através dos tribunais de contas, sofrem as sanções através das próprias leis da improbidade administrativa. E, enfim, se efetivamente isso vai resolver ou não, eu não sei, mas é uma iniciativa que está se colocando para se criar um freio. Importante dizer também, André, que como eu frisei antes, ele estabelece limites para o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. E aonde que eu acho que eu vi uma coisa boa nisso aqui? Eu sou um defensor do parlamento. Eu sempre disse, meus amigos que discutem política comigo sabem que eu defendo, que é no poder legislativo que se decidem as coisas. O governo, como poder executivo, o nome já diz, ele executa, mas o governo tem que seguir um orçamento pré-aprovado no ano anterior pelo legislativo. Isso em todos os níveis, seja na prefeitura do nosso município, seja no governo estadual. O prefeito, ele faz aquilo que a lei orçamentária aprovou e autorizou. E quando o projeto de lei vai do executivo para o legislativo, a Câmara Municipal efetivamente é quem controla, pode alterar os repasses. E aonde que está um dos gargalos aqui, que eu acredito que essa proposta de emenda vai alterar e possa melhorar? No controle efetivo da jurisdição do cidadão com o seu deputado federal. Por quê? Porque será o Congresso Nacional, a partir da entrada de vigor dessa emenda à Constituição, e a previsão é de que seja aprovada, que efetivamente vai poder dizer se no ano seguinte vai ter mais dinheiro para a saúde ou não, porque ele vai ter que tirar de algum lugar. Nós temos, as pessoas talvez não saibam, nós aqui estamos um pouco até afastados, mas tem municípios do Brasil que chegam a receber 10 milhões de reais de dinheiro a fundo perdido para fazer uma festa de município. Então, dentro desse contexto, se tira dinheiro, nós temos que definir o que é prioritário e o que não é no Brasil. A verdade é essa. Se tira dinheiro, deixa-se de aplicar mais na educação, porque o deputado lá encaminhou uma emenda para o município fazer. E são centenas de municípios que recebem 10, 20 milhões de reais por ano para fazer festa. Isso efetivamente é necessário diante do quadro da educação. Com a PEC, passa o Poder Legislativo a ter efetivamente o controle do orçamento do governo no ano seguinte. Então, por esse lado, eu vejo que é muito importante e vai fazer com que o cidadão aqui embaixo, o eleitor, se tiver um pouco de consciência de saber eleger melhor e cobrar melhor dos seus deputados, que efetivamente é quem é que vão, a partir de agora, dizer aonde que vai ser gasto no orçamento. Professora Ana Márcia, você como educadora, como você vê tudo isso? Vejo com um problema muito sério. Primeira coisa que a gente tem que entender, não é tanto a questão legal da aplicação da própria emenda, tá? Mas as consequências sociais que ela pode acarretar, que ela vai acarretar, se acaso for efetivamente implementada. Em primeiro lugar, ela é bastante pontual, tá? No que diz respeito à saúde e educação. Sempre que se faz alguma medida ou alguma alteração na lei que busca trabalhar com a economia
do país, são esses 2 setores que são os mais afetados, tá? Então, assim, não dá para entender por que sempre esses 2 setores. Justamente os setores em que se tem muitos trabalhadores, muita gente assalariada, né? E ainda o contingente de pessoas dependentes, não diretamente voltada para a questão trabalho, mas dependente da atuação desses 2 setores, né? Que é educação e saúde. Então, assim, quando você fala que vai ter não redução, mas não aumento dos investimentos, sempre voltando àquilo que foi aplicado no ano anterior, não se calcula, né, o desgaste que esses 2 setores vão ter, tá? Agora, me intriga muito porque sempre pontuar esses 2 setores, certo? Então não dá pra gente dizer que isso vai ser bom. Não vai ser bom, tá? Porque nós temos uma situação do Brasil hoje, tá? De estudantes que já se entenderam como pessoas atuantes, como cidadãos, e que não querem, sabem da extensão disso tudo, do alcance, né, dessas 2 medidas, que eu falo da medida da PEC 241, bem como da medida provisória 746. É engraçado que as 2 são paralelas, né? Elas são sendo colocadas no mesmo momento, certo? E por que no mesmo momento? Tá? Porque o ensino médio, ele é o grande responsável pela transformação das pessoas que buscam o conhecimento e se preparam para o ensino superior, certo? O que aconteceu nos últimos anos? Foi investido muito dentro da educação. Quando eu falo de investimento, não falo do investimento financeiro, mas do investimento no pensar, tá? As disciplinas que estão querendo tornar não obrigatórias, através da MP 746, ela visa justamente as disciplinas que voltam o ser humano para a sua sensibilidade, para a sua criticidade, né? E o conhecimento de si, que são o quê? Sociologia, filosofia, arte e educação física. No momento em que você tira essas disciplinas e torna o ensino médio técnico, que essa é a ideia, tornar o ensino médio técnico, tá? Você está preparando mão de obra para a indústria, para o comércio, que, atrelado ao que diz a PEC 241, vai tornar uma sociedade, tá, de trabalhadores de mão de obra barata, certo? Uma vez que não se terá como investir mais em educação e somente se ater àquilo que está determinado pela lei, entende? Então, quer dizer, no social, isso daí, e por 20 anos, é uma geração inteira, tá, de pessoas que estarão sendo jogadas apenas no mercado de trabalho, sem condições mínimas de ter tempo para pensar, né? Vão estar voltadas para o trabalho somente, produção, diga-se de passagem, para o seu patrão, tá? E a liberdade de pensar vai ser secundarizada, ainda mais. Entende? Então não dá para nós entendermos que vai beneficiar o país. Não vai beneficiar a sociedade. Vai beneficiar aqueles que são patrões. Entende? Duas coisas, duas leis, podemos dizer, uma que é a emenda, outra que é a medida provisória, que vai fazer com que a sociedade fique minguada no seu senso crítico, na sua capacidade de evoluir no conhecimento. Entende? Uma vez que o ensino médio se torna técnico, o cidadão sai dali como mão de obra barata. Ele não tem sequer senso crítico para questionar aquilo que o patrão está impondo. Tá? Então, os investimentos, né, que se corta, que se deixa de ter a partir disso, são, vamos dizer assim, perigosos para o cidadão brasileiro. Então, não dá para a gente aceitar simplesmente, é uma ajuda. Nós já estamos ajudando bastante. A sociedade brasileira é uma sociedade de trabalhadores. Tá? Nós temos aí que acabar com essa ideia de que o brasileiro é preguiçoso, porque isso foi fomentado durante muito tempo fora do Brasil. O brasileiro é preguiçoso. Não é verdade.
Não é preguiçosa, desculpa, uma sociedade que acorda às 4 da manhã e volta para casa às 10 da noite. E isso é a maioria da nossa população, entende? Então não dá para nós pensarmos que o brasileiro tem que contribuir. Nós já estamos contribuindo bastante. O que está acontecendo, na verdade, essa medida provisória que prevê a reforma do ensino médio, é uma medida que parte do governo, sim, mas ela também é solicitada pela CNI, Confederação Nacional das Indústrias, entende? Ela foi solicitada por quê? Porque esse setor teve uma pequena e bem pequena perda, por quê? Porque teve que investir mais no trabalhador, e ela não aceita isso. Ela quer uma mão de obra barata, e muito barata. Então, quer dizer, nós vamos entrar com essa solicitação, nós temos políticos que são favoráveis a nós, e aí então joga-se isso como se tivesse que fazer alguma coisa. Só que esse fazer sobra para o trabalhador, né? Então nós não podemos abrir mão disso. Não há como dizer, vamos ajudar. Já estamos ajudando. A parcela do trabalhador está sendo dada há muito tempo. Professora Ana Márcia, com esses cortes, principalmente na educação, quais seriam as dificuldades passadas pela educação brasileira, tanto a nível de escolas como também universidades? As dificuldades serão enormes. Primeiro, quando você trabalha muito dentro do ensino técnico, né, e tirando as disciplinas, tirando a obrigatoriedade das disciplinas que trabalha a sensibilidade e senso crítico, né, você tem um aluno que vai se ater somente aquilo que as normas dizem, o técnico diz como fazer. É o como fazer, você tem que saber o como fazer, tá? O livre pensar não vai existir, certo? A partir disso, uma prova de redação, questões que levem o raciocínio lógico a ser construído serão praticamente cortados. O que significa isso? É um ser humano que se atém àquilo que vê, tá? Não se atém àquilo que ele pode pensar livremente, certo? A partir disso, você tem o quê? Você tem aí uma gama de pessoas que estarão voltadas para essa restrição, né? E a concorrência num vestibular será muito grande, será desigual para essas pessoas, certo? Buscando isso, trabalhando nesse sentido, o que nós vamos ter? Pessoas se restringindo a um trabalho técnico e, portanto, a um trabalho que não pode exigir maiores direitos, porque é apenas técnico, não é profissional, né? Não é voltado para o ser humano que quer evoluir no conhecimento e no seu pensamento. Entende? Então, o alcance disso tudo é uma sociedade alienada. Entende? Voltando a falar com o Dr. Jaime Remor sobre a PEC 241, diante disso, essa PEC ela pode garantir a retomada da confiança e do crescimento do país? Esse eu acho que me parece que é um dos objetivos principais do projeto, né? Fazer em função de que, como eu disse, alguma coisa tem que ser feita, né? E antes disso, me permite abrir um parênteses, eu acho que nós estamos cometendo um equívoco aqui. Em nenhum momento a PEC diz que vai baixar o investimento em educação. Ao contrário, ele garante que permaneça os 18%. Então, a PEC, eu li o texto e ele não diz que vai baixar. Nós deixamos logo de Na verdade, ela vai não vai congelar. Ela vai... corrigir a inflação. Corrigir a inflação. Só. Mas, veja bem, Ana Márcia, o Congresso Nacional, na hora de fazer orçamento, ele está autorizado a aumentar o investimento na educação. Então, o que a PEC está fazendo é garantindo o mínimo dos 18%. Se o Congresso, se os nossos congressistas, se o seu deputado, o meu e o da Andréia, votarem no orçamento para que seja 20%, a autonomia estará com o Congresso Nacional. Então eu não vejo, eu acho que é equivocado nós falarmos que vai cortar investimentos. Não, ela estabelece um limite não só para ir, né? Por quê? Porque a saúde e educação são as despesas básicas. E isso também vai acontecer com a remuneração, porque me parece, eu não tenho todos os dados aqui, que o governo federal ele deve ter hoje 18% a 20% de sua arrecadação disponível para os investimentos. O restante são receitas comprometidas. Tem os 18% da educação, tem os 20% da saúde, tem os servidores. Então,
sem querer, eu não sou político, não tenho partido, mas eu não posso dizer que a PEC vai reduzir. Se a Câmara de Deputados, na hora de votar o orçamento de 2018, dizer não, nós não queremos 18%, nós queremos 20%, vai ser 20%. E outro detalhe, e se a nossa arrecadação continuar caindo? E se a nossa arrecadação, da onde que vai vir os 20%? Porque esse percentual é da arrecadação. Esse que é o grande detalhe. Respondendo a sua questão, André, me parece que o Brasil, por ser um país capitalista, e isso está descrito na Constituição, o Brasil é um modelo capitalista, não é socialista, então ele tem, obviamente, que necessita segundo o governo e os economistas falam, precisa ter mais confiança no mercado. Os juros que o governo fala é alto, porque se gastou muito sem ter receita. Todo ano o Brasil está afundando. E você acredita que, minha próxima pergunta, essa PEC, ela garante a maior eficiência na gestão do dinheiro público? Não, nada garante a maior eficiência da gestão do dinheiro público. E eu digo mais, se nós tivermos efetiva transparência e boa aplicação no dinheiro público, nós não precisaríamos estar passando por esse momento no Brasil. Porque nós... doutor Jaime, desculpa aí, mas essa condição C joga a situação lá para futuro incerto, né? Não é futuro incerto, mas... É futuro incerto. Não, está garantido na lei. Pois é, mas eu quero dizer assim, ó, garante a melhoria do país? Não. Então, pois é uma condição futuro incerta. Se fizer isso, se os nossos congressistas... Caramba, o nosso Congresso está aí, essa vergonha que a gente está vendo. Uma vergonha, desculpa aí, tá? Mas é uma vergonha. Mas o que se fez até agora, Narcis? Tá, o que se fez até agora? Em relação aos nossos congressistas, nada. Então, nós temos que mudar o nosso Congresso. Pois é. Só que não é a PEC, tá, doutor Jaime? Não é a PEC que vai fazer com que o Congresso melhore. Eu acho até que a PEC, nesse sentido, ela é mais perigosa, tá? Porque uma vez que se joga para eles decidirem o percentual que será aplicado, entende? E para quem que você acha que quem deveria decidir os percentuais? Tá. Acontece o seguinte, quando você tem uma lei que permite aos congressistas decidirem se, né, uma condição futura incerta, você está apostando na honestidade, você está apostando no caráter idôneo, tá? E nós não temos isso no momento. Nós não temos isso no momento. E quando tivemos mais? Pois é. Nós só teremos quando tivermos efetivo desenvolvimento dentro da educação que leve as pessoas a pensarem mais. Até aqui, pensamos um pouquinho, evoluímos minimamente. E já deu uma diferença muito grande. Tão grande que já assusta os próprios congressistas que estão vendo uma sociedade que começou a pensar. O início, o simples início, esse pequeno degrau que a educação conseguiu avançar, já está levando eles a tratar a educação e a saúde, é claro, né? É preciso que o cidadão também seja doente, né? Sem educação e sem saúde, o que nós teremos? Uma sociedade que não pensa e que não age. Então, quer dizer, deixar tudo isso para que um Congresso decida, nesse momento, não. Primeiro, tá? Se quisermos fazer alguma coisa que efetivamente mude, né, essa condição de corrupção no Brasil, é educar. Primeiro, isso demora tempo? Demora. Agora, não é uma PEC, tá, que tenha previsão de 20 anos, certo? Que vai solucionar, porque o resultado dessa PEC nós só vamos colher daqui a 20 anos. Caramba, 20 anos é muito tempo para esperarmos. É uma geração inteira que vai estar à mercê da boa vontade dos nossos políticos. E nós não podemos fazer isso. Mas o nosso regime político, aí que está o detalhe. Isso vem falando há muitos anos. Nós somos representados, o nosso sistema brasileiro, nós somos representados pelo poder legislativo. Nós escolhemos os nossos. Eu sou livre para votar em quem eu quero. Então, você é livre, a André é livre, o nosso cidadão é livre. Nós tivemos as eleições municipais, o povo acho que já, de alguma forma, já mostrou a sua intenção através das eleições municipais. Deve votar, deve ter mais reformas aí em termos de eleitoral a partir das próximas, né, das próximas eleições que vem daqui 2 anos, o governo do Estado, o governo federal e deputados, mas o nosso sistema, quem nos representa é o Congresso. Então, eu acho que isso aqui mais democrático existe. O que está acontecendo é que nós não temos bons deputados. Infelizmente, nós temos 200 e poucos deputados que podem ser citados na Lava Jato. Entendeu? E isso, quer dizer, então, mas foi escolhas que nós fizemos. E eu mesmo votei em uma ocasião um deputado que agora eu descobri que está votado. E eu não me considero alienado.
né? Então, o que nós precisamos? As pessoas precisam saber escolher melhor os seus representantes. Isso em todos os níveis. A hora, por ser um regime democrático, o poder legislativo é o poder que tem o poder. É ele, efetivamente, que decide. Isso, como eu disse, faz parte, está estabelecido na nossa Constituição Federal. Eu acredito, eu ainda vou dar um voto de confiança, muito embora eu não sei quem que vai estar lá daqui 2 anos. Se o novo Congresso, que for eleito daqui 2 anos, da próxima eleição legislativa federal, for de pessoas mais responsáveis, ou tiver pelo menos uma maioria de pessoas responsáveis, nós poderemos ter boas respostas. Agora, como eu disse, não fui eu que fiz o projeto de lei, não tenho partido, mas me parece, olhando os números do jeito que está, daqui, se não fizesse alguma coisa, e eu acho até que o próprio governo deve estar fazendo isso para sobreviver, porque ele pegou, desculpe falar, mais uma bucha de canhão. Nós não temos dinheiro no Brasil para muita coisa. E, infelizmente, alguns gastos são mal feitos e gastam em coisas desnecessárias. E aí já mostra que a nossa atual Câmara dos Deputados, que deveria fiscalizar, não fiscaliza, permite investimentos, e aí cada deputado vem fazer a sua emendinha para trazer para o seu município, para ganhar os seus votinhos no cabresto eleitoral. Aí vem um deputado lá, vou fazer uma emenda para Santa Helena para construir para fazer uma rua asfaltada, e aí todo mundo aplaude quando o deputado faz isso, e isso não é mais do que uma obrigação, mas efetivamente eles sobrevivem disso, e com isso eles fazem o seu curral eleitoral. O que a Márcia está falando, eu até compreendo o que ela está dizendo, e a Ana Márcia, perdão, que é a médio e longo prazo, para essa população que está vindo, tenha consciência de que esse tipo de atitude do deputado não melhora o Brasil. Agora, eu não vejo que se efetivamente nós tivermos deputados um pouco mais corretos e que sejam efetivamente representantes do povo, e acredito que a partir de agora eles vão sofrer uma pressão muito grande da população, porque eles que vão decidir efetivamente, mais do que nunca, o destino nos próximos anos, é possível que tenhamos, porque daí vai ter que ter a pressão popular em cima dos deputados. A pressão popular, na verdade, se você pensar bem, doutor Jaime, ela já está acontecendo. Se você olhar para o Brasil hoje, com tantas mobilizações, não aceita mais, né? Não aceita. E isso por quê? Por causa daquilo que eu te falei agora há pouco, né? Nós tivemos um pequeno avanço no pensar dentro da educação. Um pequeno. Eu falo pequeno justamente porque é um período muito curto, tá? De investimento no pensar, né? Do alunado, do cidadão, tá? Por mais que o país seja capitalista, e isso não é por si só ruim, certo? Nós não podemos deixar de pensar em sociedade. Então, o que nós precisamos? De uma sociedade pensante. Então, por isso que eu friso bem essa questão do se o legislativo, se o executivo. São condições futuras e incertas. O que nós temos para o momento é uma insatisfação muito grande da sociedade, certo? É uma situação que não pode ser resolvida por PEC dessas, não pode, justamente porque ela é futura e incerta, ela não garante, ela não dá garantias. Então, para o momento, o que temos? Insatisfação. Insatisfação do povo se resolve com o quê? Com pressão social. Perfeito. Tá? Pressão social. Uma vez que os nossos eleitos, os nossos representantes, que, como você mesmo já disse, e eu também já votei em gente que me decepcionou muito, tá? Nós temos esse problema, nós acreditamos em muitos discursos, tá? Pago esse preço, certo? Pago esse preço, assim como você também deve estar pagando. Agora, isso não significa que eu tenha que aceitar o que ele está fazendo. Não é porque eu votei nele que eu vou aceitar. Não, eu votei errado. Ele está fazendo completamente contrário daquilo que eu fiz. Então, eu não vou mais acreditar. No momento em que uma população não acredita, ela tem mesmo que ir para a rua. Ela tem mesmo que se mobilizar. Agora, eu não vou esperar que isso, primeiro, essa PEC passe a valer para depois eu pensar em cobrar. Não, tem que ser agora. O momento é dizer não, tá? Essa PEC é para destruir uma sociedade que já está cambaleando. Certo? E não venha os nossos legisladores, o nosso executivo dizer que a parcela do povo tem que ser dada, apesar de tudo, porque ela não vai resolver. O que ela vai é escravizar, né? Vai escravizar o trabalhador no seu
labor, propriamente dito, mas também vai escravizar no seu pensar. O que são duas coisas, assim, terrivelmente perigosas. Nós não podemos aceitar exatamente um trabalhador que venha a não ter mais tempo sequer de pensar, caramba, eu sou livre e eu posso fazer para mim. Ele não terá tempo para isso, porque ele vai ter que se sustentar. Como nós já temos uma boa parcela da sociedade fazendo isso. Mas nós tivemos um pequeno avanço, como eu disse. E esse pequeno avanço assusta os nossos capitalistas. Eu não digo que não possa ser capitalista, mas que não tenha esse trabalho uma desigualdade social tão discrepante. Existe desigualdade? É possível? Não é todo mundo que vai ser rico? Claro que não. Mas é preciso pensar que um trabalhador, que uma classe trabalhadora precisa de ter condições mínimas de sobrevivência. E não apenas trabalho, como supõe ou quer o presidente Michel Temer quando diz que trabalho, né? Não reclame trabalho. Não, eu posso trabalhar sim. Como eu já disse, nós somos uma sociedade de trabalhadores, tá? Mas eu preciso também reclamar. E esse reclamar significa, eu quero melhores condições de vida para estar trabalhando e com dignidade. Doutora Ana Márcia, a regra, essa PEC, ela protege os mais pobres ou não? Pelo contrário, ela achata. Uma vez que você congela investimentos na educação, que é basicamente conhecimento, tá? Você congela o investimento da saúde. Que cidadão você tem? Você não tem. Porque o trabalhador, ele depende essencialmente da saúde pública. Ele depende da educação pública, tá? Então, de que forma, né, vai melhorar? Não vai. Essa PEC, o que ela prevê, tá? É investimento dos grandes industriais, dos grandes empresários. Ela protege ele, tá? Porque vai, paralelamente a tudo isso, o que nós temos, tá? Uma situação em que os empresários vão poder, ela vai poder negociar, né? Jornada de trabalho, 13º, férias. Essa negociação, não vamos ser ingênuos de que o empresário vá, né, dizer, olha, vocês empregados, vem cá, vamos negociar. Não, ele vai dizer, olha, a minha proposta para a jornada de trabalho é essa. Entende? Quando existe flexibilização da jornada de trabalho, não se está pensando em trabalhador. Está se pensando, tá, no patrão. Tá? E o patrão não vai pegar leve. Ele vai dizer, eu sou amparado por lei. Porque agora, com as leis trabalhistas vigentes nesse momento, né, eles já dão um jeito de burlar, entende? Os direitos do trabalhador. Então, com uma lei que prevê a flexibilização, ele vai dizer, não, eu posso. Entende? Então, não tem melhoria. Não tem situação boa no futuro para o trabalhador. Não tem. São 9h11, nós vamos rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com a Comunidade. Acesso todo dia pra você. A minha rádio. Liberdade. Ligado na melhor. E comece hoje mesmo a cuidar da sua saúde. Atividade física é qualidade de vida. Entre em forma com a Friends Academia. Espaço amplo, ventilado e com acompanhamento profissional a seu dispor. Aulas de jump, zumba, musculação com exercícios e esquemas personalizados. Pacotes familiar e empresarial. Além de personal trainer, venda de suplementos e convênio com os funcionários da Semusa. Venha ser Friends você também. Além de ficar em boa forma, você ainda investe de maneira correta na sua saúde. E lembre-se, tem coisas que só a Friends Academia faz por você. Na Avenida Brasil, na Baixada Amarela. 9h11. Amenize o cansaço do seu dia a dia com HM Extra Power. HM Extra Power é benefício corporal e mental, revigora e revitaliza o organismo. HM Extra Power ativa a circulação sanguínea, trazendo, entre outros benefícios, a melhora do desempenho sexual de homens e mulheres. HM Extra Power é energia, é o fim do cansaço diário e do desânimo. HM Extra Power devolve o prazer para a sua vida.
A Chegás está com grande promoção para comemorar o sucesso da empresa e também presentear os clientes. Em qualquer compra acima de R$50, você ganha um prêmio. Isso mesmo, na compra acima de R$50, você ganha uma raspadinha. São vários prêmios, entre eles, boné, carga de gás, refrigerante de 2 litros. Tem prêmio de ganhar o seu dinheirinho na compra de volta. 50, 200 e R$500 em vale compras. Dúzias de cervejas e muito mais. Ligue 3268-3333, 8810-3833 ou 9815-3434. Liberdade FM. São 9h13, 9h13. Estamos ao vivo na Liberdade FM discutindo a PEC 241. Doutor Jaime, essa PEC, essa regra, ela aumenta a transparência? A transparência, eu entendo que não muda a transparência, Andréia, porque na verdade, hoje com os novos controles, os próprios portais de transparência, qualquer cidadão tem acesso hoje ao rendimento de um servidor, por exemplo, que não tínhamos há 10 anos atrás. Com as regras de transparência já existentes, e não só no âmbito do governo federal, mas também no governo municipal e estadual, e o Ministério Público Estadual tem exigido que todos os municípios criem seus portais de transparência, inclusive com cópia das atas. Isso vai ser futuramente logo estabelecido, e eles já estão pedindo isso, com cópia das atas das sessões de licitações, para tu teres uma ideia de que qualquer cidadão com acesso à internet da sua casa vai poder fazer efetiva fiscalização, já que muitas vezes quem deveria fazer não o faz. Então, em termos de transparência, eu entendo que não. A PEC, no meu entendimento, ela tem um único propósito de estabelecer limites para o teto de gastos e investimentos. Ponto. É isso que trata a PEC. Ela não trata de outra coisa, né? E é uma iniciativa, né? Agora, me permita, professora Ana Márcia, é o evento Futuro Incerto, do mesmo jeito que quando a população brasileira votou nos governantes passados, acreditavam que não estariam roubando, não estariam fazendo petrolão. O ser humano é uma coisa muito interessante. O nosso problema no Brasil é político. O nosso problema no Brasil é estritamente de razão política. Eu tenho certeza que o cidadão que votou, por exemplo, no presidente Lula, não imaginava que esses caras estariam fazendo o que fizeram com o Brasil. E é a mesma coisa com a Dilma, é a mesma coisa com os governos passados. As pessoas que votaram no próprio Fernando Collor de Mello na época não acreditavam. Hoje o Fernando Collor de Mello tem uma denúncia ontem de mais de 40 milhões só de um contrato de propina. Então, isso é um problema que vem já há algum tempo. É um problema de formação do Estado brasileiro, do cidadão brasileiro. É uma questão até quase que antropológica, e que eu acho que até nós ficaríamos aqui o dia todo discutindo, trazendo talvez algumas ideias dos professores de história e de formação humana para entender isso. Nesse contexto, enquanto não se fizer uma reforma política que traga o voto distrital, que permita que o eleitor tenha efetivo controle e acesso ao seu parlamentar, num sistema de Senado Federal, em que cada estado tem 3 senadores, não importa o tamanho da sua população, que se torna um sistema desigual, que permite, de certa forma, garantir a igualdade para os mais pobres, mas que, por outro lado, faz com que os próprios senadores hoje fazem emenda parlamentar. E aí, cada deputado, cada senador, puxa para o seu partido, puxa para o seu nicho eleitoral. E nenhum desses partidos, aliás, salvo um ou dois, que eu posso dizer que talvez, seguem efetivamente aquilo que o seu estatuto fala em termos de trabalhar pelo povo com aqueles programas. Normalmente, o político brasileiro, quando chega no poder, ele olha para si mesmo, para o seu turbo, e esquece, né? E nós não temos um efetivo controle sobre isso. Então, eu acredito que isso aqui deve ser o primeiro passo. Pode escrever que vem uma reforma de impostos, aí deve vir uma reforma tributária na sequência, e o grande problema da Previdência Social, que é a próxima PEC que vai aparecer aí também, que já existe uma discussão muito grande de corpos técnicos, inclusive a própria CUT está discutindo isso com os membros do Ministério do Planejamento,
porque não tem, é impossível, porque o Brasil parou de crescer há muitos anos, né? E não tem arrecadação. Por outro lado, as pessoas esquecem que tem gente aposentada ganhando uma fortuna. O presidente Temer é um deles. O presidente Temer, tem vários, os próprios parlamentares que se aposentam com valores altos. Nós temos ascensoristas no Congresso Federal, o cara que fica apertando o botão do elevador, e eu estive lá e vi isso, aposentado com R$22 mil por mês. R$22 mil. Isso, e começa ganhando no concurso 9 mil e pouco. E teve concurso agora faz 6 anos. O último concurso que teve. Você chega no Congresso, tem um cidadão que chama-se ascensorista, que nos hotéis existia antigamente. Nós não somos tão velhos assim, né, Márcia? Mas eu lembro que já me falavam que chegava nos prédios do hotéis, tinha um cidadão sentado na cadeirinha do elevador que apertava o botão para levar e baixar o elevador. Hoje, isso acabou. Menos no Congresso Nacional. Tem ascensorista em todos os níveis lá. E essas pessoas ganham muito bem. Vejam esses policiais legislativos que foram presos ontem pela Polícia Federal, o salário médio de R$17 mil. R$17 mil não ganha um agente da Polícia Federal com início de carreira. Então, essas pessoas, esses que ganham esses valores altíssimos, é uma desigualdade muito grande. E talvez até por ter esses super salários, essas super aposentadorias, as viúvas dos governadores e tudo, né? Os filhos que recebem essas pensões. E aí vem um grande problema. E que o próprio presidente do STF, a presidente do STF, numa palestra dela semana passada, falou, olha, o grande problema vai ser o seguinte, porque isso tudo envolve a economia brasileira e acaba afetando. Porque se nós tivéssemos um controle diferenciado de gastos públicos, e se tentou por várias formas, enfim, e não se conseguiu, o que se faz é garantir que, ou permitir, ou imaginar, ou como diz a Ana Márcia, esperar que o cara seja honesto. Porque se não for honesto, tem a lei para aplicar. É como eu espero, por exemplo, eu como advogado, chega o cidadão no meu escritório e fala, doutor, eu tive que matar, aconteceu uma situação lá. Ele fala, eu nunca esperei que eu ia matar na minha vida, mas acabei matando. Eu falei, bom, tudo bem, agora você vai responder o processo e vai pagar por isso, né? Efetivamente. O cidadão que compra numa loja, assina a nota promissória, ou a empresa vende a crédito esperando que o cara vai pagar. Alguns não pagam. O que se faz? Busca-se a justiça para fazer. É difícil você encontrar uma solução mágica, e nós vivemos num país tão grande, com tanta diversidade de várias questões, eu não sei, nós não temos uma solução mágica de passar uma varinha mágica, a partir de amanhã resolvemos os problemas. Não temos, só que assim, doutor Jaime, quando você fala de reforma política, eu não vejo nenhuma reforma política promissora sem que haja uma reforma no sistema educacional. E quando eu falo de reforma no sistema educacional, não estou falando da reforma do ensino médio. Eu estou falando de todas as instâncias da educação. Concordo. Tá? E outra coisa, um resultado de uma reforma educacional não pode ser visto em poucos anos. Nós só podemos ver o resultado promissor, benéfico para a sociedade como um todo, depois de muito tempo. Tá? Primeira coisa é isso. Porque como eu insisto em dizer, os nossos congressistas, os nossos representantes eleitos pelo nosso voto, eles também precisam ser educados. Precisam ser educados para representar o povo. Porque, como você mesmo disse agora há pouco, eles entram lá pensando em volta do próprio umbigo. Quando pensam muito no seu curralzinho eleitoral. Quando pensam muito. Só que isso tem que acabar. Nós temos que pensar que os nossos representantes, quando eleitos, eles têm um compromisso, primeiro, com o respeito à lei, tá? E as últimas atitudes que têm sido tomadas, principalmente pelo Congresso, não é de respeito à lei. Desculpa, mas eles estão pisando em cima da Constituição de 88, tá? Uma vez que tratam a população com desrespeito e não considera o voto das pessoas. O voto, tá? Que é, digamos assim, por enquanto sagrado, no meu conceito sagrado, porém eivado, tá? Por uma consciência que não é de política. E aí eu entendo, tá? Que quando o eleitor elege mal, certo? Ele não elege porque ele quer eleger mal.
Ele elege por não saber. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Então, quer dizer, quando eu invisto em educação, eu voto melhor. Eu me engano menos. E mais ainda, quando eu voto com a consciência e com o conhecimento, tá? Eu vou votar e mesmo que aquele meu representante não me satisfaça, eu terei conhecimento para cobrar. Porque o que acontece? Eu voto, eu me engano, ele me trai, mas eu não tenho conhecimento para cobrar. Quando eu precisar ver aquilo que ele fez, eu não chego até ele. Tá? Então, por mais que eu tenha liberdade para votar, eu não tenho a liberdade para cobrar. Eu tenho o mínimo, tá? Que é mobilizar aqui as instâncias pequenas perto de mim. Entende? Então, no momento em que se investe na educação como um todo e se transforma, tá, todo o sistema educacional voltado para o efetivo conhecimento de uma realidade, tá? Aí sim eu posso pensar num congresso que vai me representar. Porque do jeito que está sendo feito, o voto, ele é livre, mas ele não é consciente, tá? Falando sobre as manifestações da nossa comunidade, ontem, inclusive, nós tivemos alunos da UTF-PR, alunos do Colégio Humberto de Alencar Castelo Branco e de outras instituições do nosso município, fazendo uma caminhada, um protesto, né? Contra a PEC 241 e também sobre a medida provisória. Como que você vê essa passeata? Como que está a situação também dos alunos? Nós sabemos que os alunos estão aí no Colégio Humberto de Alencar Castelo Branco, já tomaram o colégio há 2 semanas. Como que está essa situação? Olha, eu vejo o movimento dos alunos, assim, ainda muito tímido, né? Realmente, são poucos alunos que encamparam essa briga, digamos assim, certo? Eu falo briga porque tem que se colocar perante a sociedade inteira, né? Mas, eu gosto de lembrar que é o primeiro manifesto dos estudantes, do movimento estudantil em Santa Helena. Eu acho isso extremamente significativo, por pequeno que ele seja. Ele é pequeno, sim, mas eu tenho certeza que essa parcela dos estudantes, essa pequena parcela de estudantes, vai escrever a sua participação na história de Santa Helena. Lembrando que o Ocupa Paraná, que essa ocupação dos alunos não tem nada a ver com a greve dos professores. Nada a ver. A ocupação das escolas é para ser uma atuação contra a medida provisória 746, né, que prevê a reforma do ensino médio que o torna técnico, tá, e limitante. E essa medida provisória, como que estão os trâmites dessa medida? Olha, ela é para entrar ela não entra em vigor em 2017, né? Ela vai passar por todos os trâmites em 2017 e passa a ser implementada em 2018, certo? Então, a partir de 2018 é que se prevê que ela passa a valer realmente e ser aplicada. Mas eu ainda quero acreditar que ela não será implementada. Eu quero acreditar que o movimento estudantil vai fazer a diferença. Nós tivemos várias escolas sendo ocupadas no Paraná. E como que está o movimento no Brasil? Olha, a última notícia que eu tive das ocupações é que nós estávamos no Paraná com 835 escolas ocupadas, tá? E já no Brasil inteiro 920, uma coisa assim. Só que a fanpage, ela foi, digamos assim, meio que danificada. Não sei por que instituição, não sei por que, e eu desconfio de que seja uma medida governamental também, né? Nós estamos sem ter a atualização das ocupações, tá? Porque, na verdade, a ocupação no Brasil inteiro, ela está sendo feita pela rede, né? Pelas redes sociais. Então, no momento em que você atrapalha, né, a conexão dessas redes, aí você fica prejudicado. Mas eu acredito que nesse fim de semana isso tudo já seja regularizado, tá? Para que as ocupações, os movimentos estudantis possam realmente estar deixando a coisa fluir livremente. Mas então, assim, nós temos sim. E eu acredito também, o Estado do Paraná saiu na frente, é claro, né? Em termos de educação, o Paraná está na frente,
né? Em termos de reivindicação educacional ou direitos da educação, o Paraná está sempre na frente. Somos exemplo para o Brasil inteiro, né? Somos citados aí em todos os outros estados. Então, eu acredito que isso possa realmente frear muitas atitudes. Mesmo que essa reforma ocorra, eu acredito que ela possa ser modificada daqui até lá. Doutor Jaime, voltando a falar sobre a PEC 241, já tiveram alguns outros países que tiveram regras como essa e que obtiveram sucesso? Não há, eu desconheço que alguma outra nação tenha estabelecido regras por período tão longo. Porque a PEC, a novidade da PEC, a única novidade que eu vejo é que ela estabelece um prazo. Basicamente, o que ela está trazendo já existe, só que ela estabelece um prazo de congelamento, congelamento que eu digo, ela garante uma reposição apenas da inflação do ano anterior por um período de 20 anos com a possibilidade, que a partir do 10º ano, uma alteração desses patamares. É um projeto de médio prazo, não é um projeto de curto prazo, mas desconheço e acredito que não tenha nenhuma outra nação que tenha tido uma experiência dessa, uma experiência nova que o governo está colocando para tentar resolver o problema das suas finanças públicas. E quando ela será votada? Olha, ela teve a primeira votação na Câmara dos Deputados. Na próxima terça-feira, dia 25, ela deve ir para a segunda votação. Depois disso, ela é encaminhada para o Senado Federal. No Senado, ela vai ser discutida, avaliada, e a previsão de votação no Senado, a primeira votação no dia 29 de novembro e a segunda no dia 13 de dezembro. Importante para que as pessoas saibam que uma proposta de emenda à Constituição, para ser aprovada, ela tem que ter 3/5 dos votos. Ela tem que ter o que nós chamamos de maioria, não é a maioria simples, mas a maioria qualificada. Porque trata-se de Constituição Federal. Inclusive, semana passada, o ministro Barroso, do STF, havia alguns partidos, inclusive tinham ajuizado uma ação com pedido liminar para trancar, dizendo que ela feria a Constituição, e houve o despacho no sentido de que não há, juridicamente falando, que não fere os direitos do cidadão, porque ela não trata dos direitos fundamentais, ela não reduz ou não corta o que já está estabelecido na Constituição. E se no Senado Federal ela não for modificada, ela deve ser sancionada, porque uma proposta de emenda à Constituição, o presidente da República vai até ao Senado Federal, o Congresso, porque o Congresso reúne a Câmara dos Deputados e o Senado, e junto com todos, após aprovada por eles, se faz o sancionamento. Se ela tiver emendas ou alterações no Senado, ela retorna para a Câmara dos Deputados, onde será votado o substitutivo do Senado. Então, a princípio, os prazos são esses. Me parece que hoje, da forma como está sendo feito e pelo número de votos que teve na primeira votação e as manifestações dos próprios parlamentares, que ela deve seguir esse ritmo e ser aprovada definitivamente no dia 3 de dezembro, deve ser sancionada antes do Natal. No ato formal em relação a isso. Você acredita que essa seja a única alternativa? Olha, eu conheço pouco de economia pública. Conheço um pouco, mas pouco, né, Andréia? Os problemas, o Brasil chegou aonde chegou hoje por uma série de percalços e ausência de responsabilidade de quem estava executando. E muitas vezes o problema não é só no governo federal. Muitas vezes a corrupção acontece nos nossos municípios, acontece no nosso estado, e isso tudo vai dilapidando o patrimônio público, porque tem-se uma ideia de que o político e as pessoas, os empresários ligados aos políticos, têm que faturar dinheiro e têm a obrigação de fazer fraude para ganhar dinheiro, o que é criminosa essa ideia. Na verdade, né? Não se existe responsabilidade. Nós temos bons exemplos de governantes municipais e estaduais e temos péssimos governantes estaduais e inclusive federais. Então, se essa poderia ter outras ideias, talvez pudesse ter outras ideias, mas eu ainda acredito que ela não deixa de ser uma boa ideia no atual estágio que está. Por quê? Se nada for feito, André, o que vai acontecer? Se a inflação continuar galopando, se o desemprego estiver aumentando e a arrecadação estiver caindo,
O que vai acontecer? Vai chegar daqui 2, 3 anos, os investimentos na prática vão ser menores do que de hoje, porque aqueles 18% de tantos milhões vão representar menos. Aonde que está uma grande questão aqui? Talvez, e penso eu, o governo federal pudesse, em vez de fazer essa PEC, talvez ele pudesse fazer de plano uma reforma fiscal, uma reforma tributária, que se busca, e há uma ideia, e se discute há muito tempo, de taxar, por exemplo, as grandes fortunas. Se efetivamente seria uma saída de quem ganha mais pagar mais impostos, quem ganha menos pagar menos impostos. Essa é a lógica do negócio, né? Porque quem pode mais, justamente porque ganha mais, pode pagar mais. Talvez se tivesse feito uma reforma tributária, estritamente tributária e fiscal, uma reforma tributária, perdão, e não fiscal, porque essa, 241, que é fiscal, não seria necessário fazer essa emenda aqui. Acontece que, pelo que a gente percebe nos noticiários, se falar em aumento de impostos hoje é algo criminoso do ponto de vista político. Ninguém quer discutir esse assunto, porque o Brasil já é campeão de impostos, né? E talvez se eles revisassem a forma de cobrar os impostos, tivesse outra saída. Mas ninguém quer pagar mais imposto. Fato é que eu não quero, ninguém quer mais. Doutor Jaime, assim, eu vejo que a reforma tributária, ela não precisa afetar todos os setores, né? Eu penso que a reforma tributária, ela pode recair muito mais na administração dos tributos, tá? Na distribuição dos tributos, do que no aumento deles, entende? Uma vez, como você mesmo acabou de dizer, que se fizesse com que quem ganha mais pagasse mais, olha, nós já teríamos uma excelente situação. Pois tá? por isso que é uma alternativa, né? Exato, tá? Outra coisa que seria uma excelente medida, seria os próprios ganhos dos nossos parlamentares, dos nossos representantes. O que eles ganham é exorbitante. Concordo. Né? Então, assim, eu penso que a administração dos tributos seja muito mais efetiva, tá? A mudança da administração, a melhor aplicação desse tributo, a distribuição desses tributos, dos tributos arrecadados, seja revisada e colocada em prática de uma forma mais visando, assim, a igualdade social. Entende? Então, não precisa aumentar. É necessário administrar melhor. E aí, por isso que eu volto a falar, Ana Márcia, no nosso sistema, que é um sistema democrático, aonde está o povo representado pelo Congresso, os congressistas já poderiam ter resolvido isso se estivesse pensando menos no seu umbigo e fazendo investimentos naquilo que é necessário. Com certeza. Então, o grande problema é esse. Se nós tivéssemos um Congresso responsável e atuante, não precisaríamos estar passando por esse momento aqui hoje. Aí quando você vê que o Cunha que está preso, acusado de ter recebido 80 milhões, inclusive foi parte do casamento da filha dele, foi pago com uma verba, porque era de uma montadora que precisava uma medida provisória para reduzir, para ter incentivo à produção. Você vê que os meandros do poder estão podres. Esse que é o grande problema no Brasil. Se tivéssemos um Congresso, mas o Congresso nos representa. Eu não conheço, eu sou defensor do sistema capitalista, mas eu não conheço uma outra forma que nós não estarmos representados pelos nossos deputados. Infelizmente, essas pessoas, existem bons parlamentares, também não podemos generalizar. Mas a professora colocou aqui uma questão importante, né? O quanto que gasta cada deputado? Gasta um orçamento milionário. Outro detalhe importante, e é bom que foi tocado nesse assunto, porque essa PEC 241, ela estabelece limites para o Poder Judiciário e para o Poder Legislativo fazer o seu próprio orçamento. O que, no meu entendimento, passa a ser de alguma forma uma novidade em relação ao que vinha sendo. Perigoso. Extremamente perigoso. Sim, perigoso, mas mantendo os tetos do que eles já estão gastando. É uma forma, nós não temos outra. Eu acho que é uma boa medida. Eu defendo a medida, entendeu? Talvez não seja ideal, mas dentro do que nós temos do atual sistema, é uma iniciativa que visa pelo menos conter, porque contém outros investimentos e a população vai cobrar dos seus deputados, pode ter certeza. Porque a partir de 2018 vai recair sobre os membros do Congresso Nacional dizer se vão aplicar os mesmos 18%. Ah, não, nós tivemos um crescimento no país, nós arrecadamos mais. Então nós vamos aumentar para 20%. A lei, a PEC, não impede que aumente para 20%.
ela deixa a cargo dos congressistas a dizerem quanto vai ser gasto. Doutor Jaime, é preciso dizer o seguinte, que o eleitor vai cobrar do seu congressista, o povo vai cobrar do Congresso, na medida em que ele tem conhecimento. Eu volto a frisar, essa medida está sendo colocada, essa proposta de emenda constitucional, ela está sendo colocada paralelamente à reforma do ensino médio. Então, quando você diz que o povo vai cobrar, o povo não vai cobrar. O povo eu não vou cobrar. Mas você e faz espero parte que a senhora cobre também. Mas qual é a parcela? A que parcela nós pertencemos? Entende? Nós pertencemos a uma parcela mínima. Entende? E no momento em que se investe cada vez mais no ensino técnico, a cobrança depende de senso crítico. Mas, Ana Márcia... Só um pouquinho. A cobrança do parlamentar, a cobrança daquele que eu elegi, depende do meu conhecimento amplo da atuação dele. No momento em que nós não temos isso, tá? A cobrança ela não vai ser efetivada. Entende? Então não adianta nós pensarmos que ela não vai atingir o povo. Ela vai. Ela vai porque ela está mexendo no congelamento do investimento da educação e saúde, principalmente. Tá? Ela prevê o limite de gasto do judiciário, mas o judiciário semana passada teve um aumento de 41%, gente. Quer dizer, isso para 20 anos, né? Corrigindo somente a inflação. Tá bom já. Sabe? Exorbitante. Se tivesse, né? o ano que vem poderia aumentar mais. Pois mas aí é que tá. Veja bem, eles fazem uma coisa para 20 anos, mas o trabalhador não se tem 41% de aumento. Entende? É uma desigualdade muito grande para deixar por 20 anos uma situação congelada. Não dá. Entende? Então eu não tenho como ir lá na frente, cobrar, dizer, o meu parlamentar, aquele que eu elegi, vai ter que fazer assim porque eu vou cobrar. A cobrança depende do conhecimento e do meu direito. Na medida em que eu conheço o meu direito, eu cobro. Se eu não conheço, eu não cobro. Professor, o que a senhora e eu temos de diferente da outra população que nós nos consideramos? A senhora falou que nós somos diferentes. Para entender isso. Nós temos de diferente o seguinte. A nossa formação? Não é exatamente a formação em si, mas a busca pelo conhecimento que não é possível a todos da população. Não é talvez acessível? Não é acessível, né? Nós temos uma parcela grande de pessoas dentro da sociedade que não tem acesso ainda. Ou quando tem acesso, tá? É de forma fragmentária. Por quê? Porque essas pessoas não têm sequer tempo para buscar isso. Isso é o que gera desigualdade social. Entende? Isso faz com que, dentro dessa sociedade que vê somente o capital, tá? Trate o outro como um ser humano. Mas o que está errado, então, no sistema de ensino vigente? Essas pessoas? Primeiro, mais tempo de ensino. Mais tempo. Segundo, condições, tá? De aprender. Escolas efetivamente voltadas para o ensino. Porque o que nós temos hoje não é uma escola voltada para o ensino. Será que mudou tanto da minha época que eu fiz o segundo grau para hoje? Porque eu vejo que tem que ter uma reforma na educação. Tanto que se até a Andréa tinha falado aqui, eu postei no meu Face lá, e as pessoas, eu entendo que o modelo que está aí não funciona. E é uma iniciativa. É uma oportunidade de mudar. Porque se nós tivemos e passamos por isso, a mesma escola Graciliano Ramos, que eu fiz aqui em Santa Helena, eu fui aluno do Graciliano Ramos, eu frequentei só a escola pública. Eu também. Né? Só a minha universidade que eu fiz privada, né? Em função de situações, porque eu não tive oportunidade de me preparar quanto aqueles alunos que estavam na universidade privada, que tinham melhores condições de porque ensino. Você teve condições. E aqueles que saíram da escola pública como você e não tiveram as condições que você tiver? É uma grande parcela, doutor Jaime. A senhora sabe quantos anos demorei para pagar minha faculdade? Eu não tinha condições para fazer. Pois é. Mas você teve acesso. Eu fui buscar. Entendeu? Você teve acesso. Agora eu te pergunto, quantos trabalhadores têm as condições que você teve? Porque por mínimo que você teve, você teve. Agora, isso não se aplica à maior parte da população. Mas a PEC da educação, a PEC, desculpe, não estamos falando da PEC da educação, essa medida provisória, que ainda vai ter que ser votada, é uma medida provisória, ela depende de voto, né? Inclusive a PEC aqui fala que não vai poder nenhum governo futuro tratar da questão fiscal por medida provisória, que é uma coisa boa, porque se governa no Brasil, nos últimos 10 anos, né, professora, quantas medidas provisórias foram feitas por vários N governos aí, o que é uma aberração, e o Congresso sequer votou isso daí, né?
não pode ser uma saída, uma alternativa, ela não permite que os estados, e não permite ela não tem nenhum gargalo que permita aos próprios educadores eles estabelecerem quais escolas vão fazer quais aulas, quais matérias? Assim, não? Não, porque assim, ó, quando é necessário entender que essa medida provisória que prevê a reforma do ensino médio, ela joga a situação de tal forma que você tem as disciplinas obrigatórias, tá? E em cima da disciplina obrigatória você trabalha o técnico. O que é o técnico, tá? É a norma, é a regra, tá? E não é o pensar, certo? Você incute na cabeça do aluno, até porque o conteúdo vem já pré-determinado, e aquelas disciplinas não obrigatórias, sociologia, educação física, arte e sociologia, filosofia eu falei, né? Tá? Essas 4, elas vão estar dentro da programação de cada instituição. Então, assim... Mas então a escola vai poder colocar. Vai poder, mas deixa eu te explicar. O problema está no quê? Tá? Está em como ela vai poder. Por exemplo, eu ofereço dentro do Castelo Branco, nós temos aí a disciplina de sociologia, certo? É uma. Agora, disciplina de filosofia vai ter lá no Verônica Zimmermann, que é em São Clemente. Então, quem quiser fazer sociologia aqui vai fazer, mas daí vai ter que se deslocar, vai ter que fazer, sabe? Não vai ser uma coisa para todos. É uma coisa que vai sequer buscar o mínimo de conhecimento. Daí você vai dizer assim, mas as pessoas que querem vão buscar. Sim, as que querem. Mas e aquelas que não têm tempo nem para querer? É isso que é importante dizer isso, gente. O ensino técnico, ele vai sugar, tá? O estudante para aquilo que é. Por quê? Porque ele vai estar sempre pensando, nossa, eu tenho que pensar no meu emprego lá fora. Eu tenho que sair daqui e ter um emprego. Eu tenho que sair daqui e me fazer valer. Eu tenho que sair daqui para ganhar tanto por mês. Entende? Vai restringir muito. E não vai trabalhar a liberdade de pensar. Entende? Mas você teve a oportunidade de fazer filosofia lá no Verônica Zimmermann. Você não foi porque não quis. Não é que não quis. Não existiu condições. Entende? Aí nós entramos numa discussão muito ampla, que vem até de formação de família, exato. Que, entendeu? Porque eu tenho amigos, eu lembro da minha época de pelo menos quando eu estudava e fazia o ensino médio, que eu tinha colegas que eram realmente interessados, que iam para aula e estudavam. E tinha outros colegas que não estavam nem aí. E eu não posso culpá-los por isso. Não, né? nem tem Mas como. eu conheci algumas famílias, alguns desses alunos, eles eram criados em instituições familiares totalmente desagregadas, que o pai não incentivava. Exato. Meu pai e minha mãe me Como ensinaram e quiseram que eu estudasse. Mas por isso que o problema é tão grave. E também não é só educação, é um problema que vem de formação, de responsabilidade. Nós temos aí um monte de gente. Você já atende uma pessoa que não é aqui do município? Eu posso contar o milagre, mas não posso contar o santo, a senhora sabe. Uhum. A pessoa tem 4 filhos com 4 pais diferentes. Uma pessoa dessa, no meu entendimento, sequer essa pessoa já tinha sido feito algum programa, tinha que ter algum programa de controle de natalidade. E são 4 filhos de 4 pais diferentes que não conhecem os 4 pais e que a tendência, não digo que serão, mas a tendência é que vão crescer totalmente desagregados e serão futuras pessoas. Então, o problema é tão grave. Vem na formação humana de família, a senhora também teve a sorte e possibilidade de vir de família boa, assim como do seu esposo e tal, que são pessoas de famílias tradicionais que não por serem tradicionais, mas que eram preocupados com a educação. Infelizmente, nós temos muitos problemas disso que vem da própria família. E que a educação não vai nem melhorar, nem piorar. Tá, mas eu te digo uma coisa, doutor Jaime. Essa pessoa que tem 4 filhos com 4 pais diferentes, o que faltou para essa pessoa? Não sei. Faltou formação. Não sei. Faltou mas a formação foi da educação ou foi dos pais da mãe dela? A formação familiar. É isso que nós precisamos saber. Faltou conhecimento para os pais dela. Faltou conhecimento para ela, porque se ela tem noção de si, e aí entra a filosofia. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tá? Quando eu perco a noção de mim mesma, certo? Eu faço muita coisa que é contra mim mesma. Por quê? Porque eu não estou sabendo agir com a minha realidade. Tá? E aí nós vamos entrar num campo. É uma discussão muito grande, né, verdade? Agora, se essa pessoa tem noção de si, com certeza ela não teria 4 filhos com pais diferentes. Entende? E para isso é preciso que ela seja educada, formada. E o que você vai fazer com uma pessoa dessa, que já tem 30 anos de idade? Ela precisa de conhecimento.
ela precisa de questionar a posição dela no mundo. Ela tem que se ver como sujeito. E isso eu só consigo a partir do conhecimento filosófico, do conhecimento sociológico, do conhecimento da arte, que é o que trabalha a sensibilidade do ser humano para si e para o mundo em que ele está inserido. Essa pessoa precisa de oportunidades, não só educacionais, ela precisa de oportunidades profissionais, ela precisa de oportunidade de apoio social, e nós viramos as costas muitas vezes para as pessoas que precisam. Nós temos a questão, inclusive, veja a questão dos presos, por exemplo. Exatamente. Eles são jogados e relegados a segundo plano porque ninguém quer ir para a cadeia. Pois é, o preso eu deixo para outra discussão, mas vamos pensar assim, nesse ser humano que está metendo os pés pelas mãos. No caso, você tira um bom exemplo, e eu posso trazer para você assim, milhares de situações de pessoas que estão dentro disso, e eu trabalho com adolescentes e eu tenho muitos alunos que sofrem desse mal aí. Minha mãe é fulana de tal, mas o meu pai é tal. Meu pai é fulano de tal, mas a minha mãe é tal, sabe? É uma diferença muito grande. E isso reflete o quê? No comportamento. Agora, só um pouquinho. Sim. Essa moça, no caso, essa pessoa de 35 anos que tem esses 4 filhos nessas condições, o que faltou para ela? Noção de si, condições de buscar conhecimento para se melhorar, porque isso não venha me dizer que é uma pessoa feliz, porque não é. Não é. Entende? A gente só espera que tanto essas pessoas como essas que o Dr. Jaime citou, como os alunos, que a nossa população tenha também acesso às informações, que a nossa mídia também não seja uma mídia manipuladora, né? E debates como esses que nós fizemos aqui hoje mostra que nós podemos ter sim canais alternativos para que a gente possa levar essa discussão adiante. Já são 9h40. Quero agradecer imensamente a participação do Jaime, doutora Ana Márcia, doutor Jaime, muito obrigado de coração pela participação de vocês. Eu espero que essa nossa discussão também tenha contribuído para a informação da nossa comunidade. Aproveito e convido a todos, a professora, você, Andréia, para descer agora ao meio-dia na Praia de Santarém. Nós temos o Moto Almoço, o grupo de Frateiros do Oeste está recebendo hoje centenas de motociclistas de toda a região, e toda a comunidade está convidada. Tem fichas ainda disponíveis, tem que chegar pelo menos 1 hora antes para ter algumas fichas disponíveis ainda. É no balneário de Santa Helena, também tem o Clube de Cavalo realizando um evento lá. Dois eventos em Santa Helena, trazendo pessoas de fora. Todos estão convidados, convido vocês para juntarem-se a nós, poderem ver as motos e confraternizarem. Nós teremos rock à tarde também lá. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Andréia, muito obrigada à comunidade, mais uma vez aqui falando, né? Agradeço, muito me honra estar com vocês, com o Dr. Jaime também, e eu espero que tenha contribuído de alguma forma para essa programação de vocês hoje. Com certeza. São 9h50. Esse foi o nosso Quadro Café com a comunidade deste sábado. Primavera na melhor. Liberdade FM 9h50.